Estamos ao vivo. Sejam todos muito bem-vindos aí à nossa super aula, né? Sobre falar um pouquinho sobre segurança dentro do serviço DNS. Um conteúdo muito importante, né? Porque hoje, quando a gente fala de os principais tipos de ataque contra redes corporativas, boa parte desses ataques eles vêm ali em cima, né, de serviços DNS. Então é importante a gente saber os meios de se proteger contra esse tipo de ataque. No caso, utilizando o recurso do DNSSEC. Então aqui nessa aula a gente vai entender um pouco no detalhe como que funciona essa proteção do DNSSEC, alguns detalhes importantes ali durante a configuração, né, para que a configuração seja bem sucedida, para que a gente tenha ali um ambiente de resolução de nome DNS efetivo. Legal? E aí, tudo certo com vocês? Tudo na paz? Bora lá, né? Começar aqui essa super aula aqui. Eu vou para a gente focar bem aqui no conteúdo, porque é algo importante o que eu vou passar aqui para vocês. Eu vou desabilitar o chat aqui durante o conteúdo, mas no final a gente volta, eu libero o chat de novo para a gente bater um papo, vocês tirarem as dúvidas. Então, vão anotando as dúvidas aí, para que no final a gente bata esse papo e eu consiga ajudar vocês aí com esse entendimento mais profundo aqui em cima do DNSSEC, beleza? Então, vou parar aqui rapidinho. Beleza. Então, vamos começar aqui com tudo o nosso conteúdo, tá? Então, o chat desabilitado, anotem as dúvidas, no final a gente volta para bater esse bate-papo. Vamos lá. Quando a gente fala de ataques, né? É claro que existem vários tipos de ataques, mas alguns são os que mais se destacam, são os principais. A gente consegue resumir aqui só nesse primeiro desenho aqui do slide. Daqui a pouco a gente vai pro Windows mesmo, ver algumas coisas ali, mas vamos primeiro focar aqui nesses tipos de ataque. Então, os três principais que a gente tem hoje o envenenamento do cache, né, que a gente chama. A gente tem o ataque ali, que é o man the middle, né, que é o atacante, o hacker ali, conseguindo interceptar a resposta do servidor e encaminhar ali para um outro destino. E a gente tem também o spoofing. Então, são os três tipos de ataque. E aqui a gente consegue só nesse desenho entender como que funciona esses três tipos de ataque. Quando a gente fala do envenenamento de cache, né, o nome às vezes é até um pouquinho estranho, porque o servidor, né, o serviço DNS como um todo, ele trabalha com cache, mas esse envenenamento de cache não está 100% direcionado à parte de cache do DNS, tá? Mas esse envenenamento de cache é o tipo de ataque onde o hacker ele consegue acesso ao servidor DNS e ali dentro do servidor DNS ele consegue imputar registros que quando forem chamados ali durante uma resolução de nome, ele encaminha para um outro servidor que não o servidor original. Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, esse desenho, o hacker consegue acesso ao DNS e lá no DNS existe o registro original, né, o registro ali do tipo A, que é o registro que resolve um nome para o endereço IP. Então existe aquele registro que resolve para o servidor certo. O hacker vai lá e altera esse registro para resolver para um outro servidor. Então o cliente, quando está fazendo essa requisição, ele não consegue identificar isso, porque ele está indo até o servidor DNS com um nome e o servidor DNS tem que devolver para ele o endereço IP. Só que como o hacker conseguiu acesso a esse servidor e ele conseguiu modificar esse registro para um outro servidor, o cliente ele não consegue, ele não tem como identificar isso. Então, o cliente, quando bate no servidor DNS, o servidor DNS resolve para um servidor que não é o servidor original, o cliente acaba indo para o servidor aqui, nesse caso aqui, ele falando, não, servidor fake. Então, esse processo de ir até o servidor DNS e alterar esse registro é o que a gente chama de envenenamento de cache.
O resto do processo, que é a partir do momento que eu tenho essa configuração desse registro em cache e acontece esse direcionamento, isso aqui é o que a gente chama do DNS spoofing. O DNS spoofing é esse redirecionamento de um servidor real para um servidor fake. O envenenamento de cache é a ação de eu ir no servidor DNS e alterar o registro para um outro servidor que não seja o servidor original, o servidor real. E o main the middle, ele funciona dentro da consulta. Então, enquanto o envenenamento de cache, o hacker ele tem acesso ao servidor DNS e ele faz a manipulação do registro, o main the middle não. Ele não tem acesso ao servidor DNS, só que ele consegue interceptar a consulta de resolução de nome. Então, ele intercepta a consulta. Na consulta, ele muda o pacote. Então, ele vai lá no pacote, ele muda o destino do pacote para o servidor fake. Então, essa é basicamente a diferença do envenenamento de cache para o main the middle. Envenenamento de cache, eu tenho acesso ao servidor DNS e eu altero os registros dentro do servidor DNS. O main the middle, eu não tenho acesso ao servidor DNS, só que eu intercepto a consulta DNS e eu altero o cabeçalho do pacote da consulta DNS para apontar para um outro servidor, porque dentro do pacote de consulta DNS tem lá o nome que chegou e para qual endereço IP ele está enviando aquela consulta. Então ele consegue interceptar essa consulta, ir lá no cabeçalho e trocar o destino por um servidor fake. Tá? Então, basicamente, é dessa forma que funcionam esses três principais tipos de ataque: o envenenamento, o spoofing e o man the middle, certo? Então, assim, notem que todos eles, assim, não é claro, não é tão simples, não é qualquer pessoa sem conhecimento que vai conseguir fazer esses tipos de ataques. Então, tem que ter conhecimento e tudo mais, mas aqui é para vocês entenderem que isso é possível e como que isso funciona. Então, tudo isso funciona, é, seja o envenenamento de cache, seja o main the middle, tudo isso acaba funcionando porque, por padrão, toda comunicação que acontece no serviço de DNS, ela não é criptografada. Então, quando a gente fala de resolução de nome na minha rede interna, tudo bem, que eu estou dentro da minha rede interna, eu tenho as minhas proteções contra acesso externo, tenho os meus firewalls e tudo mais. Então, aqui, tudo bem, na rede interna, eu não preciso dessa proteção. Mas a partir do momento que a empresa trabalha com DNS externo, é importante eu ter mecanismos de segurança. É importante que eu tenha ali algumas configurações para que eu consiga criptografar não somente os meus registros do DNS, para que eu não corra o risco de sofrer o envenenamento de cache, e também que eu criptografe a minha consulta, para que eu não corra o risco de sofrer o man the middle. Então, se alguém tenta manipular um registro do DNS que é criptografado, sem a chave, ele não vai conseguir. Se alguém tenta fazer uma alteração na resposta no cabeçalho que é criptografado, sem a chave ele não vai conseguir. Então isso dificulta demais, demais esse tipo de ataque, tá? Então só para a gente reforçar, geralmente a gente utiliza isso em serviços de DNS externo, porque dentro da minha rede interna a gente já parte do pressuposto que eu estou seguro. Então já tenho toda a minha segurança, então não preciso. Porque a partir do momento que eu habilito essa segurança no DNS, é chave de criptografia, é chave de hash. Então são recursos que acabam tirando um pouco da performance do meu servidor. Eu não preciso disso para o ambiente interno. Agora, quando eu passo para o ambiente externo, onde eu tenho aplicações críticas, aplicações financeiras, por exemplo, que, cara, eu tenho que me proteger de alguma forma, é extremamente importante com que a gente tenha esses mecanismos de segurança. E aqui, antes da gente ver um pouco na prática, aqui um pouco dos componentes que envolvem o DNSSEC. Então, quando a gente
criptografa essa zona DNS com DNSSEC, é criado uma série de chaves de criptografia, chaves para fazer ali o hash da minha conexão. São vários registros que têm ali como finalidade fazer uma criptografia de todo o caminho de uma consulta DNS, desde dos registros que estão dentro do servidor até os pacotes de consulta. Então, tem vários recursos aqui que garantem essa criptografia fim a fim. Então, aqui ele está representando algum desses recursos. Então, a gente tem, por exemplo, duas chaves públicas de criptografia. Então, aqui, olha a segurança, não é uma, eu tenho duas chaves de criptografia. Eu tenho uma chave de criptografia que vai criptografar minha zona DNS, que é onde ficam os meus registros, e eu tenho uma outra chave que vai criptografar a chave que está sendo utilizada para criptografar a zona DNS. Então, eu tenho duas chaves de criptografia. Quando eu tenho essas duas chaves, elas criptografam aqui, com essas chaves públicas, um registro chamado de DNS Key. Então, é esse registro que vai ser utilizado com a chave pública para criptografar e descriptografar os registros DNS. Porque tudo que é criptografado, na outra ponta, ele precisa ser descriptografado. Então, ele utiliza aqui essas chaves para criptografar a zona, gera esse registro aqui que vai ser utilizado para criptografar e descriptografar os arquivos. A gente tem aqui os algoritmos de hash que são utilizados também, né? Então, além dele fazer a criptografia, ele faz um hash da comunicação, né? Então, ele embaralha a comunicação para que, se essa comunicação for interceptada um tipo de ataque man-in-the-middle, o atacante ele não vai ter acesso a essa informação, ele não vai conseguir enxergar a informação original. Então, aqui são alguns componentes que a gente tem de segurança que garante com que toda essa comunicação, desde o cliente até bater no servidor DNS, o servidor DNS consultando os servidores DNS da internet, tudo isso seja criptografado utilizando o DNSSEC. E aqui, só para ilustrar, os registros, né, quando eles não são assinados, quando eu não tenho DNSSEC, então eu tenho os meus principais registros aqui, NS, SOA, MX, AAA, CNAME, então esses registros sem a assinatura do DNSSEC, e a partir do momento que eu adiciono o DNSSEC no meu ambiente, cada um desses registros, eles vão receber esse RRSIG, que é o registro criptografado. Então, se eu vou lá no meu servidor DNS e eu crio um novo registro, automaticamente, né, se a zona tiver protegida com o DNSSEC, automaticamente vai ser criado esse RRSIG, que é o registro criptografado. E durante a comunicação da consulta, o que é enviado para o cliente é o RRSIG. Então, é o registro criptografado. Então, naquele caso, por exemplo, quando eu vou lá, pensando naquele ataque que a gente viu aqui do envenenamento de cache, que é o atacante indo até um servidor DNS e criando um registro apontando para um outro servidor. Sem a chave de criptografia, ele não vai conseguir criar esse registro. Que ele não vai, né? Os únicos que vão conseguir criar o RRSIG é quem tem a chave de criptografia, que está lá no meu servidor DNS. Então, ele não vai conseguir criar aqui esse registro. Então, eu evito o ataque do tipo de envenenamento de cache com o DNSSEC. E como o que é enviado durante a consulta é o RRSIG, aqui eu também me protejo quanto o man in the middle. Porque se alguém conseguir interceptar essa conexão ela está criptografada. Ok? Aqui o DNS Key, que eu já falei, né? Que é aqui que ficam as chaves públicas utilizadas para criptografar todos esses registros. E a gente tem aqui esse NSEC aqui, que é o recurso que vai ser utilizado para fazer o hash da minha comunicação, tá? Então notem que são vários registrozinhos DNS que são utilizados ali durante esse processo de habilitação do DNSSEC. Então, cada registro ali, ele vai ter a sua responsabilidade para que ele criptografe uma informação, ou seja, a chave para descriptografar essas informações. Então, é criado uma série de registros aqui para que eu tenha o meu ambiente seguro, ok?
Eu vou compartilhar aqui uma outra tela agora, e agora mostrar um pouco mais na prática para vocês. É isso que importa, né? A prática. Então, eu tenho aqui nesse ambiente, eu tenho aqui o meu servidor DNS, abrindo aqui. Aqui em Tools, eu tenho aqui o meu DNS. Beleza. Expandir aqui. Zona de pesquisa direta, e eu tenho aqui essa zona diogomolina.com.br. Notem que ela tem um cadeado aqui. Então, quando eu tenho uma zona que não está com o DNS sec, vamos só criar aqui uma rapidinho, teste.com.br. Então, ela fica assim, né, sem o cadeadinho, e eu tenho aqui só esses registros aqui. Então, quando eu crio, por exemplo, o registro A, que vai resolver o nome para o endereço IP, ele cria aqui o registro, só o registro A. Então, isso aqui é sem criptografia nenhuma. Quando eu trabalho com o DNSSEC, a minha zona DNS ela já é populada com vários registros. DNS Key, o RRSig, o NSEC aqui para fazer toda a parte de hash do conteúdo. Então, ele habilita todas essas informações aqui para a gente. E conforme eu vou adicionando novos registros aqui no DNS, então aqui, teste. Ó, adicionei aqui o registro A. Se eu der um refresh agora aqui, ele veio aqui e automaticamente habilitou o RRSig também. Então, todo registro que eu crio, ele cria um registro criptografado para que esse registro criptografado seja utilizado. Aí aqui tem uma coisa que ela é bem interessante, né? Alguns acabam ficando um pouco na dúvida, mas não seria mais interessante, né? Não seria mais interessante eu ter só o RRSig, porque esse host aqui é sem criptografia e o RRSig, ele é a criptografia desse registro. Não seria mais interessante eu ter só o RRSig? É que aqui o que acontece? Para que o serviço DNSSEC funcione, o cliente, então o resolver DNS, né, que é a máquina que vai disparar essa consulta, ela precisa dar suporte, ela precisa ter suporte ao DNSSEC. Então, o DNS, ele não pode correr o risco de só trabalhar com o RRSig. Porque e se o cliente na ponta não der suporte para o DNSSEC? Não vai funcionar a resolução de nome, porque ele não vai conseguir descriptografar essas informações. Então, por isso que ele mantém os dois registros, porque o cliente lá, se der suporte, ele sempre vai dar preferência a utilizar o RRSig. Se o cliente não tem suporte, ele resolve o nome aqui pelo host tradicional, ok? Então, o cliente, ele também entra nessa equação de proteção. Então, ele precisa ter suporte para trabalhar com DNSSEC, ele precisa ter essa configuração habilitada para que ele possa trabalhar com DNSSEC, ok? Quando a gente fala aqui, então aqui é a minha zona DNS criptografada. Quando a gente fala aqui da parte do cliente, então deixa eu startar essa máquina. Então, uma máquina aqui com Windows Client. Lembrando que o server, né, o Windows Server, ele também pode ser um resolver, né? Então, o servidor que está enviando uma consulta para o DNS, esse servidor que está enviando a consulta, ele também é um resolver. Então, vamos só esperar subir aqui a máquina para a gente ver aqui, fazer aqui alguns testes aqui para vocês entenderem. Subindo. Ó, beleza. Então, vou pegar aqui, vou abrir aqui uma seção aqui do PowerShell. Só aumentar aqui um pouquinho a fonte. Beleza. E aqui eu vou usar o comando resolve DNS name, o parâmetro name. Aí eu vou chamar o meu servidor DNS mesmo. E aqui
o registro, e aqui o server. Opa, server, que é o DNS do molina.com.br, tá? Então aqui, só para... Isso aqui é como se fosse um ping, né? Só que aqui eu estou especificando, ou um INS mais próximo do INS Lookup, né? Então aqui eu quero fazer uma resolução de nome para esse nome, em cima do registro A, que é o registro que resolve o nome para o endereço IP, e aqui qual servidor DNS que eu quero disparar essa consulta. Quando eu faço isso, peraí, é que eu tenho aqui uma configuração que está habilitada. Deixa eu desabilitar ela, que a gente vai precisar habilitar esse recurso de novo. Mas vamos aqui, aqui. Eu já vou explicar tudo isso aqui, tá? Podem ficar tranquilo. Esse cara aqui tem que sair. Beleza. Então, vou dar aqui um CLS e rodar o mesmo comando. Ainda deve estar no cache. Vamos rodar aqui, né, o ipconfig ipconfig /flush DNS para limpar o nosso cache. Beleza. Agora eu rodo esse cara. Ainda está no cache. Deixa eu só ver se ele aplicou aqui. Beleza. Limpar o cache. Beleza, limpou. Então, isso aqui é uma resposta de uma consulta que mesmo eu tendo o DNSSEC habilitado no servidor, o meu cliente não tem suporte. O que que acontece? Dentro do pacote, né? Isso aqui é legal, a gente vai ver, inclusive, daqui a pouquinho, aqui, esse pacote. A gente vai entrar dentro do pacote aqui da consulta DNS. Dentro do pacote DNS, ele tem um atributo que a gente chama de DO. Esse atributo é esse atributo dentro do meu pacote DNS que vai definir se o cliente dá suporte ao DNSSEC ou não. E esse pacote com esse DO, se ele tiver com valor de 1, então o cliente foi lá, mandou o pacote lá para o DNS. Se nesse pacote o DO tiver com valor de 1, significa que o cliente dá suporte ao DNSSEC, dando suporte ao DNSSEC, o servidor DNS vai devolver essa consulta criptografada para ele. Quando esse DO está com valor de 0, significa que o cliente não tem suporte ou não está configurado para que o DNSSEC criptografe e devolva essa resposta para o cliente, que é esse caso aqui. Então, não é simplesmente se o cliente suporta ou não o DNSSEC. O DNSSEC ele já é suportado a várias versões. Então, o Windows 7 a gente já tinha isso, o Windows 7 2008 a gente já tinha isso. Então, não é um problema de versão de sistema operacional. É o problema de se está habilitado no cliente ou não. Então, esse é a chave. Então, quando não está habilitado, dentro do cabeçalho desse pacote vai o DO0. Ou seja, bateu lá no DNS, o DNS, opa, essa conexão ela não está pedindo DNSSEC. Então, eu vou devolver a consulta sem a criptografia. Quando chega, eu habilito essa configuração no cliente, chega lá no DNS que o DO ele está configurado com o valor de 1, o servidor DNS vai olhar e falar, pera, agora chegou um pacote aqui, aonde esse valor ele está aqui atribuído com valor 1. Ou seja, ele está configurado e tem suporte para o DNSSEC, então eu vou entregar isso para o cliente. Ok? Uma forma da gente testar isso, então eu estou aqui, por exemplo, no Windows 10. Então, o Windows 10 ele trabalha com DNSSEC. Só que como esse comando aqui, o que eu passo para ele é como se fosse o DO0, porque eu não estou obrigando a minha máquina a utilizar o DNSSEC, ele devolve a resposta sem criptografia. Só que dentro desse comando existe um parâmetro que é o DNSSEC OK.
Então, esse parâmetro, quando eu rodar esse comando, ele vai pegar o meu pacote e vai colocar o DO como 1. Então, ele vai mostrar lá para o servidor DNS que essa consulta, ela tem o atributo ali do DO como 1 e, consequentemente, ele tem que me devolver essas informações criptografadas. Então, se eu dou aqui um OK, ele já traz aqui o RSIG. Então, aqui eu estou mostrando para o meu servidor DNS que o cliente ele está solicitando ali essa consulta criptografada, tá? Então, notem que a utilização do DNSSEC não é só do lado do server. Então, a partir do momento que eu habilito o DNSSEC no servidor, os meus clientes que vão fazer essa resolução de nome têm que ter as configurações adequadas de DNSSEC do lado deles também. Que não adianta só isso do lado do servidor. É claro que no servidor eu tenho que ter o DNSSEC. Porque se eu não tiver o DNSSEC, aí não adianta ter o DO1, porque o servidor não tem o RRSIG, não tem esses registros, que é aquilo que a gente viu aqui. Quando eu tenho uma zona criptografada, ele já traz todos os RRSIG, DNS Key. Quando eu não tenho uma zona DNS criptografada, eu não tenho essas informações. E eu não consigo criar esses registros aqui, DNS Key, em uma zona que não é habilitada ali para o DNSSEC. Então, isso aqui é importante. A utilização do DNSSEC fim a fim dentro do ambiente sempre vai envolver a configuração da zona DNS, configurada com DNSSEC, e vai envolver também as chamadas do cliente, como que o cliente vai fazer isso, ok? Aí aqui a gente pode utilizar esse comando para ver se a resolução de nome está funcionando tanto para o tipo A quanto aqui para o DNSSEC, ok? Então aqui só para a gente ver aqui uma coisa que é legal. Eu vou abrir aqui uma ferramenta. Não se preocupem, mas pô, que ferramenta doida é essa? Só se atentem aqui ao conteúdo. Tem uma ferramenta aqui que é uma ferramenta de sniffer de rede, né? Para análise de pacote, que é o Wireshark. É uma ferramenta que a gente usa bastante para validação de pacotes. Então, vou startar ela aqui. A minha conexão é essa. Beleza. Vou parar aqui. Eu vou pegar aqui. Vamos ver se dá para... Beleza. CLS. Show de bola. Então, eu vou parar essa consulta e vou startar uma nova. E eu vou rodar aqui esse cara aqui com o RRSIG. Então aqui, beleza, já gerou ali os pacotezinhos que foram trocados. Então aqui só para a gente ver, eu fiz a consulta aqui, DNSSEC ok, ou seja, eu estou falando que o cliente dá suporte, o DO vai estar como 1, e ele retornou aqui o RRSIG. Quando a gente entra aqui no pacote, então a gente tem aqui o primeiro pacote, que é o envio do cliente, que é o EP2, né? Então se eu pegar aqui essa máquina cliente, opa, IP config. Ela tem o IP2 e o meu servidor DNS. Eu pegar ele aqui, ele tem o IP final 1. Então, aqui na minha consulta, eu estou falando da origem, o 2, o destino, que é o próprio servidor DNS, e o protocolo DNS. Então, aqui ele fazendo a consulta na porta 53. Quando eu entro aqui nesse pacote, aqui embaixo, adicionar o record, root, e aqui, deixa eu ver se eu lembro onde está, acho que é aqui. Aqui. Aqui nesse Z, dois pontos, tal, ele tem aqui, ó, DO, é que aqui ele meio que inverte, né? Então aqui, DO bit, aceita DNS Security Role. Aí ele tá aqui no final, aqui mostrando que isso está setado como 1. Então, esse DO, quando ele está setado com o valor 1, significa que o meu cliente que está disparando, então essa consulta é o cliente mandando para o DNS. Então chegou lá no DNS esse pacote aqui com o DO1, então isso significa, eu estou mostrando para o meu servidor DNS que essa conexão, a resposta dela exige ali com que essa resposta seja criptografada, que seja o registro criptografado ali do nosso servidor DNS, ok? Quando essa consulta não tem o DO1, é DO0, ele não vai mostrar aqui DO0, ele simplesmente não vai mostrar essa opção. Então, isso já significa que não está com DO,
1. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, então agora eu vou rodar aqui o comando sem o DNSSEC OK. Então, lembra, eu rodo esse comando, o que ele vai me devolver é a consulta sem criptografia. Vamos limpar aqui e vamos rodar. Beleza, ó, sem criptografia. Opa, rodou até demais, mas é só essas duas primeiras linhas que interessa para a gente. Então, aqui, origem, o 2, destino 1, protocolo DNS. Então, isso aqui, o cliente enviando lá para o servidor DNS. E eu não tenho aquela opção aqui embaixo. Tá? E aqui ele mostra, ó, isso foi feito através do registro A. Ou seja, isso aqui não está criptografado. Tá? Então, só para mostrar para vocês um pouco dentro do pacote DNS, o que acaba acontecendo. Tá? Então, o que acontece dentro do pacote DNS quando uma consulta tem o DNSSEC habilitado ou não tem o DNSSEC habilitado, certo? Só que aqui, vamos lá, isso aqui é um teste que eu estou fazendo. Então, no dia a dia, a minha aplicação, quando eu for fazer uma resolução de nome para acessar um servidor, para acessar um recurso, eu não vou ficar fazendo esses testes. Então, o que acontece? Nós, como administradores do ambiente, a gente que tem que definir como que será configurado o cliente em relação ao DNSSEC. Se eu vou impor que ele utilize o DNSSEC ou não. Dependendo da aplicação, eu consigo na aplicação também falar que quando for uma resolução de nome para aquela aplicação, que a aplicação ela mesmo coloque esse DO1 dentro do pacote, tá? Mas para que a gente queira garantir que toda a comunicação de determinadas máquinas seja feita utilizando o DNSSEC, a gente tem uma GPO para fazer isso, tá? Nesse ambiente aqui, eu não tenho um Active Directory, mas se eu tivesse o Active Directory, né, eu faço a GPO e posso aplicar para uma quantidade grande de máquinas, tá? Aqui, como eu só tenho essa máquina, aqui eu entrei na política local dela, GPO local. Aqui na GPO local, essa configuração fica em configuração de computador, configurações de Windows e política de resolução de nome. Isso aqui é o nosso, a gente chama de NRPT, né? Essa tabela de política de resolução de nome. Tá até aqui embaixo, ó, NRPT. Então é aqui que eu vou especificar como que vai funcionar as minhas regras de DNSSEC. Porque, como eu comentei com vocês, isso aqui é importante, tá, pessoal? Não é para vocês saírem habilitando o DNSSEC em qualquer zona DNS. Não é assim que funciona. Eu tenho que habilitar o DNSSEC em zonas DNS que eu tenha recursos que precisam de proteções adicionais. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo de instituição financeira. Eu tenho lá uma aplicação que, sei lá, trabalha com financiamento. Cara, é um negócio muito crítico. Eu deixar a resolução de nome dessa aplicação que vai ser utilizada pelos clientes na internet para simular financiamento e tudo, pode ser arriscado. Então, o que que eu posso fazer? Eu habilito o DNSSEC para aquele domínio. Então, não precisa habilitar para todos os domínios. E aqui na minha política, eu consigo fazer isso, porque aqui, essa política do DNSSEC, quando a gente vem aqui para a GPO, eu não faço a configuração em cima da zona DNS. A zona DNS está aqui, é onde eu configuro o DNSSEC, é onde vão estar meus registros. Só que quando eu estou configurando a política, ela é agnóstica à zona DNS. O que eu tenho que informar dentro dessa política? É o nome do domínio que eu quero proteger. Então, primeiro, antes de colocar o domínio aqui, tem que certificar que a zona DNS daquele domínio está criptografada com DNSSEC. Então, aqui eu tenho diogomolina.com.br. Então, esse cara, quando eu vou lá no meu servidor DNS, ele está criptografado aqui com DNSSEC. Então, eu vou lá, falo que eu quero habilitar só para esse domínio, e aqui eu quero habilitar o DNSSEC para essa regra. E eu quero exigir, eu quero forçar com que o cliente trabalhe com DNSSEC. Então, não é uma opção. Eu quero que ele faça essa conexão com o DNSSEC, porque eu sei que esse domínio está criptografado. Então, eu posso exigir.
Dou um criar, aí ele vem aqui para baixo. Ó, DNSSEC, beleza, aplicar e show de bola. Então já está aplicado. Se eu sair e voltar aqui para a política, está aqui aplicado a minha política aqui de DNSSEC, tá? Então só essa parte, muito importante. Não adianta querer habilitar domínios aqui com o DNSSEC, por exemplo, para zonas que não são criptografadas. Isso não vai funcionar, tá? Então tem que ser em zonas que a gente configurou aqui o DNSSEC, uma zona que tem todos os registros aqui do DNSSEC e tudo mais, ok? Quando a gente volta lá para o cliente, aplicar. Então eu vou rodar agora sem a extensão DNSSEC OK, porque a gente já viu que quando eu habilito aquela extensão, obrigatoriamente ele já coloca o atributo DO para 1 no pacote. E a gente viu que quando eu não tenho essa política habilitada e eu chamo aqui sem o DNSSEC OK, ele me traz a comunicação sem criptografia. Certo? Só que agora eu vou chamar sem criptografia para ver o que ele vai fazer. Ó, mesmo chamando sem criptografia, ele trouxe o registro criptografado. Por quê? Porque eu estou forçando com que as consultas DNS originadas de máquinas que estão sendo afetadas por essa GPO utilizem o atributo DO como 1. Então, agora, qualquer consulta, mesmo eu não especificando lá o DNSSEC OK, vai ser feita é, utilizando aqui o DNSSEC. Então, ele vai retornar para a gente aqui o registro aqui do DNSSEC aqui, que é o registro que é criptografado. E aqui tem um comando também, DNS Client NRPT Global. Policy, a policy, NRPT policy. Que ele mostra como que está essa política do NRPT, que é aquela tabela que a gente configurou. Então, quando a gente clica aqui, eu vejo aqui, ó, DNSSEC Validation Required True, ou seja, o DNSSEC está sendo requerido. Estou sendo obrigado a utilizar o DNSSEC aqui dentro dessa consulta. E aqui é aquela mesma coisa, se a gente vem para cá e roda aqui sem a extensão DNSSEC OK, ele me trouxe aqui no comando que isso está criptografado, aí a gente pode fazer aqui a validação. Não, peraí que eu acho que eu rodei. Vou rodar de novo. Continue sem salvar. Isso. Aí roda aqui. Sem a extensão, mas a política está garantindo que essa informação utilize o DNSSEC. E quando a gente vai aqui para o pacote, está aqui o meu DO como 1, né? Aceitando aqui o DNSSEC. Tá? Então é dessa forma que o DNSSEC trabalha, que ele funciona para criptografar não só a criação dos registros, mas também a conexão das consultas, porque às vezes só proteger o registro não é suficiente. Eu me protejo contra um tipo de ataque, que seria o envenenamento de cache. Mas e o man the middle, que é a interceptação desse pacote aqui? Então, no ataque Mendemido, o que acontece? Esse pacote é interceptado e aqui na devolução do servidor para o cliente, então aqui, essa primeira linha é o cliente enviando a consulta para o servidor DNS. Essa segunda linha é o DNS respondendo para o cliente e nessa resposta vai estar o endereço IP do recurso que ele quer acessar. Então, o man the middle envolve pegar esse pacote e alterar aqui o endereço de destino, o endereço de resolução, que no caso aqui eu estou tentando resolver o nome DNS.Diogo Molina. Então, aqui, ó, resposta, DNS. E aqui o IP. Então, esse tipo de ataque man-the-middle envolve pegar esse pacote, chegar nesse endereço IP e alterar para o servidor ali que está em posse do hacker, tá? Só que como isso aqui é criptografado, então isso aqui é um pacote criptografado, se o hacker conseguir interceptar esse pacote, ele não consegue fazer essa modificação. Na verdade, ele consegue modificar, só que o cliente vai rejeitar o pacote. Porque como tem hash, tem criptografia, quando ele for descriptografar, ele vai ver que o valor está diferente do que o servidor DNS enviou para ele.
Então, ele rejeita esse pacote. Então, essa configuração do DNSSEC, para se proteger dos principais ataques, são duas fases. Configuração do DNSSEC na zona DNS e a configuração do DNSSEC no cliente para que as consultas também sejam criptografadas. Ok? Então aqui a gente viu aqui um pouco no detalhe aqui como funciona essas consultas DNS, o pacote, a configuração dos registros aqui que ele habilita para a gente, né? Então todo registro novo que eu crio aqui, ele vai criar o registro aqui representando esse registro, só que criptografado. Opa, então aqui 10.00.52. Criou o registro A. Eu venho aqui, dou um refresh, teste 2, ele cria o registro aqui RRSig. Então, todos os registros eles são criptografados aqui também dentro de uma zona DNS. Então, aqui, com essa configuração que a gente fez, eu tenho ali uma proteção fim a fim, tá? Mas é claro que quando a gente fala de DNS, a minha preocupação em cima do serviço DNS não é somente em cima da segurança. Eu tenho que saber configurar o meu DNS também. Então, por exemplo, a gente tem uma configuração dentro da zona DNS que é a atualização dinâmica. Eu tenho que saber trabalhar também com essa atualização dinâmica, porque se eu trabalhar de forma errada, eu acabo deixando o meu ambiente vulnerável também, mesmo tendo, às vezes, o DNSSEC habilitado. Então, existem várias configurações dentro do DNS que é importante conhecer, não só pensando na segurança do ambiente, mas também pensando na melhor utilização do serviço DNS. Então, por exemplo, quando a gente sobe o servidor DNS, a gente está criando uma zona DNS, eu tenho vários tipos de zona DNS para criar. Ah, qual cenário eu utilizo cada uma delas? Depois que eu faço isso, existem as configurações dos root hints. Como que eu vou deixar a configuração do root hints no meu servidor DNS? A parte de encaminhamento. Como que eu vou trabalhar com encaminhamento de consultas? Se meu servidor DNS não pode responder aquela consulta, como que eu faço para que ele peça ajuda e consulte outros servidores DNS para resolver aquele nome? Então, tudo isso tem a ver com os encaminhadores. A gente tem a parte do Age Scavenge, por exemplo, que é o quê? Eu limpar registros obsoletos aqui do DNS, porque conforme o meu ambiente vai crescendo, possa acontecer que eu tenha registros antigos que nem estão sendo mais utilizados no meu DNS. E aquilo vai atrapalhar o processo de resolução de nome, porque possa ser que aquele registro esteja resolvendo para uma máquina que não exista mais. Então, quando o cliente bater naquele nome, vai apontar para uma máquina que não existe, ou às vezes uma máquina diferente do que a máquina original. Então, esse processo do Age Scavenge, ele garante para a gente uma limpeza de registros inconsistente dentro da minha zona DNS, tudo isso de forma automática. Então, aqui a gente tem algumas configurações aí importantes dentro aqui da construção do ambiente de DNS. Tem a parte de configuração do DNS do lado do cliente. Muita gente ainda não entende como funciona lá quando eu configuro na interface de rede o que é DNS primário, o que é secundário. Muita gente faz aquela configuração errada e mal sabe que aquilo não vai funcionar nunca. Então, também existe uma lógica por trás de cada uma daquelas configurações. Tem a parte do o DNS quando é integrado ao Active Directory. Então, o DNS eu posso trabalhar ele como um DNS externo, e geralmente, quando eu tenho a minha rede interna, eu tenho o DNS integrado com o Active Directory. Quando eu tenho essa integração, a funcionalidade do DNS muda bastante. Então, é importante entender essas diferenças. A parte de alta disponibilidade. Então, cara, o DNS é um serviço extremamente crítico. Sem DNS não tem resolução de nome. Ou seja, eu tenho que garantir com que esse serviço esteja sempre funcional. Então, quais as opções que o DNS oferece para a gente para garantir essa redundância, para garantir com que se uma máquina ficar indisponível, eu tenha outras máquinas para continuar respondendo à resolução de nomes dentro do nosso ambiente. Então, outra configuração muito importante. Como que eu configuro
uma infraestrutura DNS pensando, eu tenho o meu DNS para a rede interna e eu tenho o meu DNS externo. Então, como que eu configuro essa infraestrutura? Como que eu faço um servidor conversar com o outro para que os clientes que estão na rede interna consigam utilizar o meu DNS externo para resolver nome de internet, por exemplo? Então, é uma configuração também que muita gente não sabe fazer hoje. Principalmente o posicionamento do DNS externo. O DNS externo não pode ficar na minha rede corporativa. Ele está exposto para a internet. Então, eu tenho que garantir uma segurança ali a nível de perímetro para esse DNS externo. Então, muita gente não entende essas configurações. E tudo isso, né, toda essa parte completa do DNS, desde o básico, a instalação da role, como que eu faço a instalação do DNS via PowerShell, como que eu crio uma zona DNS, como que eu escolho se essa zona DNS vai ser primária, secundária, stub, se vai ser integrada ao AD, se não vai, como que eu vou trabalhar com encaminhamento, como que eu vou trabalhar com alta disponibilidade, como que eu vou habilitar o DNSSEC na prática, que já está habilitado, mas como que eu habilito o DNSSEC na prática, como que eu trabalho com Aegis KVG, com alta disponibilidade. Tudo isso a gente vai ver na nossa nova certificação especialista DNS Server. Então, aqui é para quem quer conhecer de forma profunda o serviço de DNS, desde o básico, a parte de instalação, até essas configurações mais avançadas. Vão ser 3 dias de certificação. A certificação vai começar numa segunda-feira, dia 29. A gente vai ter a aula dia 29, depois na próxima segunda, dia 6, e depois na próxima segunda, dia 13. Então vão ser 3 segunda-feiras onde a gente vai aprofundar em todos os aspectos do DNS, não só para a rede interna, mas também DNS externo. São 3 dias, as aulas vão começar às 19 horas, deve ir das 19 até umas 20, 21, 22, então entre 2 e 3 horas de aula em cada um dos dias, para a gente ver todos esses passos do DNS, desde o básico até o avançado. Todos os 3 dias vão ser gravados. Então, não vou conseguir participar de um dia, não tem problema. A gravação vai ser liberada para todo mundo com acesso vitalício, para que você possa reassistir essas aulas sempre que vocês precisarem. Qual que é o valor de investimento para participar aqui dessa nova certificação? O valor de investimento, a gente está trabalhando com o primeiro lote, em breve a gente vai virar para o segundo lote, é R$ 197 ou 12 parcelas de R$19,70. Então, esse é o valor dessa certificação, para você ter acesso aos 3 dias, participar ao vivo, tirar dúvida, ter um conteúdo que vai do básico ao avançado, ter ali a gravação com acesso vitalício para vocês poderem rever esse conteúdo sempre que vocês quiserem. E a gente liberou algo especial para os alunos que garantir a vaga enquanto a gente está aqui ao vivo. Eu ainda vou liberar aqui o chat para vocês poderem tirar as dúvidas, para a gente bater um papo. Enquanto a gente está ao vivo, a gente quer liberar algo especial. O que que é? A gente vai liberar de bônus uma certificação que a gente fez, acabou semana passada, que é a certificação de Active Directory. Então, cara, se você tem um conhecimento que você vai adquirir nessa certificação de DNS, tanto interno quanto externo, mais o conhecimento do Active Directory, essa certificação a gente também falou de forma profunda do Active Directory. No entanto, que não foram só 3 aulas, foram mais aulas, porque o Active Directory é uma solução bem complexa. Então, quando você tem a expertise em DNS e a expertise em Active Directory, você está falando que você conhece as duas principais ferramentas que hoje qualquer rede utiliza. Então, isso é um ganho muito grande aí para o currículo, para o conhecimento de vocês. Então, para quem garantir a vaga enquanto a gente está aqui ao vivo, vai levar de bônus essa certificação do Active Directory, tá? Essa certificação a gente finalizou o lote dela a 597, tá? E vocês estão levando ela de bônus. Eu vou liberar o chat para que vocês possam tirar as dúvidas de vocês e eu vou colocar também o link aqui para quem quer garantir a vaga nessa certificação de DNS e aproveitar aí essa opção com o bônus dessa outra certificação de Active Directory. Então, um bônus aí de R$ 597, que foi o valor de último lote dessa certificação. Beleza? Agora vamos bater esse papo. E aí, curtiram a aula? Entenderam essa parte de DNSSEC? Ficou alguma dúvida, tanto no conteúdo da aula, quanto no conteúdo
da certificação DNS. Deu para entender? Esse bônus é o mesmo do treinamento avançado? Ele é o mesmo, tá? Não é o mesmo, são treinamentos diferentes, mas a base é a mesma. Para quem já tem o treinamento do Active Directory, você vai fazer o seguinte para garantir esse bônus, essa condição, na verdade. Você vai mandar um e-mail para esse e-mail que eu estou mandando, e vai falar, ó, eu me interessei no do Active Directory, mas não, eu me interessei na certificação de DNS, mas eu já tenho esse bônus do Active Directory. Eu queria trocar por outro bônus. O pessoal vai lá e vai te dar uma lista de outros treinamentos que você pode escolher ali, um treinamento que você não tenha. Beleza? Então, cara, pode fazer a inscrição, tá? Fez a inscrição, o pessoal vai entrar em contato, falar, ó, você já tem o do Active Directory? A gente tem essa lista de bônus que você pode escolher no lugar do Active Directory. Beleza? Ah, como que habilita a zona DNS? Isso aí a gente vai ver dentro da certificação, tá? Porque aí vai envolver alguns outros conhecimentos que eu não passei aqui. Então a gente não teria tempo de habilitar esse recurso e falar desses outros componentes adicionais que a gente precisa entender quando está configurando o DNSSEC, tá bom? Mais alguma dúvida, turma? Tá? Só lembrando que esse conteúdo que vocês estão levando de bônus do Active Directory, ele já está pronto, tá? Então, assim, já é algo para você ir estudando enquanto a gente chega lá na nossa primeira aula aqui dessa certificação, que vai ser dia 29, tá? Se você fosse um cliente externo que não tem um controle para ativar o suporte do DNS, a consulta ele continuará normal, mas sem essa segurança do DNSSEC, correto? Então, é aquilo que eu comentei com vocês. Às vezes eu consigo, dependendo da aplicação, eu consigo forçar isso do lado da aplicação, tá? Então, dentro da aplicação, eu consigo também forçar com que a resolução de nome para determinadas aplicações seja enforçada, né? Ele vai lá no pacote e coloca o DO como um para garantir com que toda comunicação feita para aquela aplicação, quando for chamada por nome, tenha a criptografia dos registros, ok? Show? Então, enquanto o pessoal tá aí garantindo a vaga, já tô vendo aqui a galera chegando, já vou dando as boas-vindas aí para quem tá chegando. Só fazer um resumo aqui do que a gente viu, tá? Para que a gente possa ir finalizando aqui a nossa aula. Então, primeiro a gente começou entendendo ali um pouco dos tipos, os principais tipos de ataques, né, que a gente tem ali em cima de serviços de DNS, né? Então a gente tem o envenenamento de cache, a gente tem o spoofing, a gente tem o man in the middle. Depois que a gente entendeu um pouco de como funcionam esses tipos de ataque, a diferença dele, em que parte esses ataques são realizados, a gente partiu para o DNSSEC. Então, quais os recursos que o DNSSEC habilita para a gente para garantir a segurança não só da zona DNS e dos seus registros, mas também da comunicação. Então, a gente viu que ele cria uma série de registros, tem chaves de criptografia, algoritmos de hash para manter não só o registro criptografado, como toda a parte de comunicação. A gente tem lá o DNS Key, que é o registro utilizado para criptografar e descriptografar essas informações. Esse DNS Key está atrelado a uma chave de criptografia pública da zona, e essa chave de criptografia da zona sendo protegida por uma outra chave de criptografia. A gente viu os registros, né? Toda vez que a gente cria um registro do tipo A, que é um registro que faz a resolução de um nome para um endereço IP, a gente viu que é criado um registro criptografado para esse registro do tipo A. Depois a gente viu que quando eu habilito o DNSSEC, eu estou habilitando ali a minha zona DNS e os meus registros, mas ainda tem a parte do client,
Porque o client, ele vai começar essa comunicação, ele que vai disparar essa consulta para o servidor DNS. Então, a gente viu também a importância da gente fazer essa configuração do lado do cliente, fazer essa criptografia do lado do cliente também. A gente viu lá que existe uma GPO, né, que é a política ali de tabela de resolução de nome, onde a gente consegue habilitar e forçar com que o DNSSEC seja utilizado ali para aquele recurso. A partir do momento que eu faço isso, toda a conexão do cliente. A gente utilizou lá a ferramenta Wireshark para ver o pacote do DNS. E a gente viu que a partir do momento que eu habilito isso, lá no pacote do DNS vai ter ali um objeto, que é o DO. Quando ele está associado com o valor 1, significa que ele quer essa conexão criptografada com o IPsec. Então, ele está forçando com que isso seja feito via IPsec. Então, é uma configuração que não é só do lado do server, também precisa da configuração do lado do cliente. Quando eu tenho a configuração só do lado do server, beleza, eu garanto toda a comunicação de criação de registro, a criptografia da zona, tudo isso está garantido. Mas ainda existe um outro processo que é a consulta que é enviada. Então é importante, principalmente para evitar o ataque man in the middle, que essa consulta também seja criptografada. Por isso que é importante essa configuração do lado do cliente. Beleza, turma? Tranquilo? Então tá aí o link mais uma vez para quem garantir a vaga. Lembrando que quando a gente encerrar aqui essa conexão, encerra essa condição especial do bônus. Aí fica só o valor do treinamento, vai permanecer esse valor pelo menos até segunda-feira. Só que aí não vai ter mais esse bônus, que é essa outra certificação do Active Directory, que também foi uma certificação avançada, também vê no Active Directory do básico até o avançado, desde a instalação, subir o Active Directory, redundância, replicação, trabalhar com vários domínios, enfim, uma certificação do nível básico ao avançado também, assim como vai ser essa de DNS. Então, aqui essa de DNS é para quem quer realmente conhecer o DNS desde o básico até o avançado, para quem quer ter ali conhecimentos mais avançados quando o assunto é DNS. Ok? Tranquilo? Boa-vinda aí, dando as boas-vindas para a galera que já está chegando, tá? Então, só lembrando, a primeira aula vai ser dia 29, tá? No dia 29 a gente vai ter a primeira aula. Lá no portal já tem o link da sala do Zoom, onde vai ser feitas as aulas. E o pessoal já vai liberar esse bônus aqui para vocês. Esse bônus já está gravado, então vocês já podem começar a estudar aí nesse final de semana. Show de bola? Tranquilo, turma? Podemos encerrar? Show de bola. Então, obrigado aí pela participação de todos. Espero que esse conteúdo venha agregar aí mais conhecimento para vocês. Para a galera que está chegando na certificação, já dou as boas-vindas. Vai ser bem legal, bastante coisa para a gente ver. É muito legal entregar esse tipo de conteúdo aqui para vocês. Saber aí que a galera curtiu. Show de bola? Então, vou ficando por aqui. Um grande abraço para todos. Fiquem com Deus e até a próxima.